gente! Hoje eu tô aqui novamente porque eu quero apresentar esse lindo projeto para vocês. Olha o que eu tenho aqui, tá? É um redutor de berço, um ninhozinho para os nossos bebês, tá? Então, a gente tem esse rosa, a gente tem um azul e a gente tem um verdinho. E eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo de como a gente faz ele. É bem fácil de fazer. São peças assim bem legais de fazer, vocês vão amar porque o resultado é incrível, tá? Vocês não precisam comprar renda, não precisam comprar nada, tudo feito com tecido aqui da loja, tá? Então eu quero mostrar para vocês agora como é que é composto, como é que vem na tira e nós vamos ir passo por passo para realizar esse projeto, tá bom, gente? Vem comigo. Gente, assim, então é assim vem o nosso ninho de bebê, tá? Esta parte aqui é a parte interna, aqui é o travesseirinho, aqui é o nosso top, o laço no caso, tá? Que a gente faz o top. Aqui nós temos o travesseirinho com a oração do bebê. Deixa eu abrir aqui essa parte. Aqui a gente tem a parte externa, tá? A nossa nuvenzinha. É uma peça bem grande, tá? Aqui os dois lados da nuvem, aqui é a parte fofa do top e aqui é a parte interna do ninho. Então assim, eu vou refilar isso aqui tudo com uma tesoura de picotar para não desfiar, tá? Depois de refilado tudo, eu vou juntar as peças para vocês entenderem e eu vou mostrar tudo bem direitinho, passo a passo. Tá? Eu já refilei com a tesoura de picotar. A gente tem ela para vender aqui na loja, tá? Você pode refilar bem na beiradinha, não precisa deixar margem. Essa aqui é a parte de trás da caminha. Agora eu vou mostrar para vocês a parte que vai por dentro. Esta parte aqui. Só que essa parte aqui, tá? A gente vai ter que fazer... Aqui, tá? Vai um zíper, nessa parte aqui vai um zíper, depois eu vou mostrar como faz. Aí vocês vão ter que fazer um molde em TNT para fazer a almofadinha, tá? Que o bebê vai deitado em cima e tem que ficar bem fofinho. Então vocês fazem, pegam o TNT e tiram o molde por aqui, tá? Aí coloca a pluma, deixa uma parte aberta e depois fecha, tá? Então, esse tem que ser feito antes de costurar, certo? A outra parte vai ser esta aqui, ó. Esta aqui, que é a parte que vai aqui dentro depois. Como vocês vão fazer esse molde, né? Essa é a parte um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Vocês vão fazer assim. Nessa divisória aqui, ó, vocês vão dobrar tudo com alfinete assim, ó. Vão alfinetar toda ela. Aqui tem uma curva. Vão alfinetando toda ela, assim, ó. Bem direitinho, tá? Ó, vai ficando o formato, tá? Da peça. Porque depois vocês podem riscar no TNT e se não ficar assim bem direitinho, depois vocês ajustam, tiram as rebarbas, né? Com a tesoura, ó. Mas se colocar o alfinete fica bem certinho. Aí vocês vão colocar em cima do TNT e vão fazer o molde, tá? Então são duas vezes esse molde, né? Faz uma vez só no TNT, ou já dobra ele e faz o molde, tá? É esta parte aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Porque aqui tem várias marcações, tá? Essa marcação de fora aqui é a marcação do babado que vai ficar aquele franzido. Aqui dentro onde vai correr o cordãozinho pra puxar pra franzir. Então tem que ser daqui o molde até aqui, tá? Ó, assim, certo? Então, feito isso, tá? Aí as coisas, os preparos, sei lá, da caminha, vão estar ok, para depois a gente ir para a máquina.
Feito isso da caminha, tá? Feito esse aqui, o enchimento da caminha, este, né? E este, tá? Que aqui também é 2 vezes, né? Pra fazer a almofadinha. A gente vai pro travesseirinho, tá? Ó. Tem que fazer o molde, tá? Do TNT. Como que a gente faz o molde do TNT? Aqui também tem as marcações. Isso aqui é uma fronha, que é envelope que a gente chama. Então, ó, deixa eu mostrar de novo. A mesma coisa essa aqui, que essa é a almofadinha da oração. Tem aqui as divisórias na estampa. Vocês vão dobrar assim, tá? E vão dobrar aqui, aonde tá a divisória. Então, esse vai ser o tamanho do travesseiro para fazer o enchimento, tá? Do TNT, certo? Que depois ele vai aqui dentro. A mesma coisa, vocês têm que fazer o molde do travesseirinho da oração, dobrando nas estampas, tá? Ó. Ó. Bem certinho, dobrado aqui. E é por esse tamanho que vocês vão fazer também o outro travesseirinho que eu acabei esquecendo de trazer aqui. Mas ele já tá pronto, tá? Então vão ser 2 travesseirinhos que vocês vão ter que fazer a parte interna, tá? Dele, certo? Feito isso, depois a gente pode ir pra máquina. A outra parte, tá? Essa aqui não tem preparo nenhum, eu só quero mostrar pra vocês que uma dica... Quando vocês refilarem, deixa os nomezinhos, porque como é muita pecinha, depois a gente se perde, não sabe para que é a pecinha. Então, principalmente nas pequenas. Essa aqui é a almofada, aquela que vai ficar bem fofona, tá? Na ponta do ninhozinho. E esse aqui é o laço, né, que depois a gente vai fechar. Então vai ficar assim, um laço assim, né? Assim, tá? Aí, no caso, esse aqui é o anelzinho que vai aqui, ó, que vai juntar e vai fazer o nosso top, tá? Então, esse é o anelzinho do top da cama, aqui é o lacinho e aqui a parte da almofadinha, certo? Então, esse aqui é uma parte. Agora, essas aqui, a ponteira do zíper, é aonde vai o zíper aqui nessa peça, tá? Que é a parte interna da caminha, que é as ponteiras do zíper, que depois eu também mostro pra vocês. Aí, esse é um kit muito lindo, gente. Aí, aqui nós temos a nuvenzinha, tá? A nuvenzinha, a parte de trás, a parte da frente, e depois a gente vai costurar ela. Não tem que fazer... a parte interna, porque eu ponho a fibra direto nela. Mesma coisa no top da cama, a fibra vai direto. Aqui, no caso, é as peças da nuvenzinha. Aqui é o topzinho, aqui é o lacinho, que vai assim, né, assim, ó, tá? E aqui é o anelzinho que junta essas duas partes aqui, que vai aqui na testinha dela, tá? Então, essas são as pecinhas da nuvem, que eu deixei os nomezinhos, porque senão também eu me atrapalho, tá? Então, gente, é isso aí, tudo refilado, todos os conjuntinhos prontos. Agora a gente vai lá pra máquina e eu vou começar, então, pela parte da cama, tá bom? Vamos lá. Olha, gente, pra começar as costuras, tá? Eu vou usar a agulha 2020, que é pra tecido plano, com a numeração 70/9, que é uma agulha bem fininha, porque como é um tecido simples, não precisa ser agulha grossa, tá? Então, gente, ó, nós vamos agora trabalhar com essa peça aqui, tá? Que é o centro do nosso ninho. Aqui tem 1,45 m, tá? De zíper. A gente vai colocar o cursor nele, tá? Vou primeiro colocar o cursor, tá? Não esqueçam de usar uma tesoura para cortar zíper, não cortar tecido, que a tesoura de tecido, ela é somente de tecido. Não pode nem cortar papel com ela, tá? Então, aqui... Deixa eu
coloca aqui o nosso zíper, nosso cursor no caso, tá? Colocado o cursor, aí nós temos essa aqui, ó, que é ponteiras do zíper, né? Que a gente deixou aqui o nomezinho, tá? O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer esse acabamento. A gente vai dobrar assim, tá? 1 centímetro mais ou menos. E nós vamos costurar aqui na ponta do zíper. Ele vai ficar um pouquinho mais largo, sobrando, mas depois a gente refila com a tesoura de picotar aqui nas laterais. Então, ó, transpassa assim, tá? Nas duas pontas, a gente vai colocar essa ponteira do zíper, tá? Aqui, e é em cima dos dentinhos, né? Do lado direito, onde o dente tá mais alto, não é do lado de baixo avesso, tá? Então, coloca aqui, e aí vai na máquina e faz essa costura. Só cuidado, né, na hora de passar em cima dos dentinhos do zíper, pra agulha não quebrar. Então, daí, passa, vai girando com a mão assim, passa devagarinho, tá? Certo? Vamos fazer isso aqui e eu mostro pra vocês. Agora eu vou refilar aqui, ó. Use a tesoura de picotar, porque senão se cortar com a tesoura normal, vai começar a desfiar a lateral, tá? Então faz isto. Eu tinha feito essa ponteira mais larguinha para fazer dupla, mas depois eu vi que não precisa, que fica melhor ela simples, é por isso que sobrou. Agora nós vamos fazer o meio do nosso zíper, tá? A gente vai juntar aqui, ó, as duas pontinhas e a gente vai dar um piquezinho aqui nele, tá? Assim. Essa peça aqui também tem que fazer o meio dela, juntar assim e fazer o meiozinho, dar um pique aqui. Feito isso, agora nós vamos costurar o nosso zíper nessa peça. Vamos juntar, ó, o lado do dentinho virado para baixo, a gente vai juntar o meio o piquezinho com piquezinho, tá? Aí a gente vai alfinetar, tá? Direitinho assim, vai levando ele bem certinho. Tá? Eu vou fazer, já mostro pra vocês, tá? Ó, gente, tá todo ele alfinetado. Agora a gente vai costurar ele. Esse zíper 13 é um zíper fininho, eu gosto de costurar com esse calcador aqui de zíper, tá? Porque daí eu gosto de chegar bem na beiradinha aqui dos dentinhos do zíper, tá? Então, assim, eu troco ele aqui na máquina. Esse aqui, ó, ele tem... A base dele é bem no meio, então a máquina tem que regular a agulha pro lado que tu quer. Se a tua máquina não tem essa função de regular a agulha pro lado que quer, daí tem que ser aquele outro calcador de zíper, que ele já tem os dois lados, tá? Então eu vou usar esse aqui. Aí eu vou começar aqui, tá? Ó, eu vou botar minha agulha pra cá, pra que ela entre desse lado. Aí eu vou começar aqui, tá? A costura. Só pra vocês verem. Ó, a costura vai bem na beiradinha ali, ó, dos dentinhos do zíper, tá? Então eu vou costurar e mostro depois de pronto. Costurado aqui o nosso zíper, agora a gente vai refilar essa partezinha aqui que sobrou, tá? E a gente vai fazer uma bainha aqui, ó, nesta ponta, tá? A gente vai dobrar assim, mais ou menos, não precisa ser bem 1 centímetro, pode ser até menos. E depois a gente dobra de novo. Dobra assim, meio centímetro e dobra assim, ó, 1 centímetro daí, tá?
E aí vamos fazer uma costura nesta bainha aqui, tá? Vou fazer já. Bom, gente, olha, a nossa bainha tá feita. Agora a gente tem um piquezinho aqui no zíper, tá? Essa peça aqui, ó, que parece um U, né? Essa peça grande aqui que a gente tem, tá? A gente também dobra ela bem no meio, tá? E faz o piquezinho também centralizando ali. Feito isto, a gente vai juntar, tá? O pique do zíper, nós vamos costurar o pique do zíper, tá? Deixa eu virar, ó. Assim, ó, tá? Ó. Então, é como se fosse, nós botar aqui o avesso, tá? Ó. Essa peça é grande, né? Ela é ruim de manusear, mas é tranquilo. Então, é assim, vai ser assim, tá? Ó. Aqui vai estar os piquezinhos, tá? E ela vai fazendo toda a volta. A gente coloca os alfinetes assim, ó. Tá? Porque depois vai ser costurado, vai aparecer assim a costura, ó. Tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar os alfinetes pra vocês verem como fica bem direitinho, tá? Ó, gente, tá? Eu fui alfinetando assim, né? Foi tudo para um lado primeiro, depois eu comecei a vir pra cá. E sempre daqui pras pontas, pra alfinetar. Nunca começa nas pontas, tá? Porque essas duas pernas aqui, ó, tem que ficar do mesmo tamanho, ó, tá? Se vocês começam de um lado e vão pro outro, daqui um pouco, como o tecido ele espicha, pode não ficar o mesmo tamanho, tá? Então, sempre alfinetando daqui pra cá e daqui pra cá. Aí depois sim pode começar costurando assim. Tu viu como fica? Daí vai ficar assim, ó, a nossa peça, tá? Vou costurar ela então, e aí eu mostro depois da costura. Falei pra vocês das pontas ficarem iguais e eu não tinha conferido a minha, tá? Então, ó, aqui, ó, juntando aqui, tá? Então, antes de costurarem, vocês olhem, confiram, tá? Porque tem que ficar as duas do mesmo tamanho, tá? Porque é muito melhor tu tirar o alfinete e ajustar e levar direitinho e ver aonde tá... Porque às vezes a gente vai espichando o tecido, né? Então, confiram antes de costurar, tá? Aqui, né, quando eu comecei aqui, eu fiz um retrocesso, tá? Então, isso é importante no começo e no final. Pronto, gente, então, ó, costurada, tá? Essa parte aqui tá pronta. Então, a gente agora vamos pegar a parte de baixo aqui. Essa parte aqui, ó, tá? Que é a grandona. E eu já fiz aqui, tá? Aqui a gente vai fazer uma bainha aqui. A gente vai contar 25 centímetros. Aí a gente vai fazer o corte para que chegue nos 25 centímetros, que é aquela parte das perninhas da outra, tá? Eu era pra ter cortado com a tesoura de picotar, foi uma falha minha, tá? Então, fica a dica aí pra vocês. Aí, vamos fazer essa bainha aqui, vamos costurar ela, tá? Aqui, certo? Gente, ó, eu fiz a bainha, certo? Tá vendo aqui, ó, por que eu falo de usar a tesoura de picotar? Olha o que aconteceu, né? Já começa a desfiar. E quando tu corta, tu pode trabalhar tranquilamente que não desfia. Então, agora, virando essa peça assim, tá? Direito pra cima, a gente vai juntar esta peça uma com a outra. Aí, aqui, tá? A gente vai fazer isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui um detalhe. Vocês vão pegar aqui a beiradinha com, né? A beirada com a beiradinha do tecido, tá? Vou mostrar aqui. Ó. E essa beirada vai vir, tá vendo aqui dentro, ó, tá? Nós vamos passar a costura. A gente vai pegar a costura e vai passar aqui nessa lateralzinha aqui, ó, tá? Aqui nessa lateral dessa costura a gente vai passar, porque daí a gente vai seguir
essa costura aqui, certo? Então, vocês vão fazer isso, porque daí depois, né, vai ficar tudo pra dentro, não vai dar pra ver. Então, assim, começa aqui 1 centímetro, mais ou menos 1 centímetro e costura assim, tá? Assim, isso vale pro outro lado também, aqui pra esse outro lado. Então, alfineta, põe alfinete em tudo, põe alfinete em toda a volta dela também, tá? Vai juntando aqui, tá? Ó, junta as pontinhas bem juntinho aqui. Aqui, ó. Tá? Coloca o alfinete e vai colocando. Eu vou alfinetar tudo e já mostro. Gente, olha, eu alfinetei todo ele, tá? Em volta. Vocês não se preocupem que aqui fica meio assim, no meio, não fica bem espichado, até porque tem essas camadas com um zíper. O importante é aqui tá tudo alinhado, tá? E aqui, como eu falei pra vocês, tá? A costura. Vocês veem com a costura é melhor vir daqui, tá? E seguir aqui na lateral, seguir aqui, ó, a mesma largura da bainha, tá? Segue aqui e finaliza aqui e faz um retrocesso, tá? Dos dois lados vocês fazem isso. E depois, aqui no fundo fica aberto. Aqui vocês não fecham. É aqui, aqui, tá? Até aqui e a volta, tá? Passar uma costura. Vou passar essa costura e depois eu vou mostrar pra vocês o próximo passo. Tá, gente, olha, eu costurei toda a lateral, tá? Toda ela, aqui também. Fiz aquela costura até aqui, como eu falei. Retrocesso no início e final. Agora a gente vai fazer a bainha aqui dessas pontas, tá? A gente vai abrir a costura, essa costurinha aqui. Vamos fazer uma bainha, tá? Pode dobrar assim, mais ou menos, e 1 centímetro ou menos, assim, ó, tá? Uma bainha assim, certo? Dobra primeiro uma vez, vinca assim, e a segunda vez, tá? Pode alfinetar toda ela e fazer a bainha em toda a volta, tá? Gente, ó, eu fiz a costura em todo ele, fiz a bainha. Agora eu vou passar ela, tá? Eu vou abrir essa bainha, eu vou passar pra ficar bem lisinho pra depois desvirar, tá? Eu desvirei por aqui, a gente desvira. Aqui também pode desvirar por aqui. Depois de todo ele desvirado, tá? Eu vou ajeitar aqui toda essa beiradinha dele, eu vou passar ela, tá? É isso aí, vou passar e depois eu vou mostrar o próximo passo. Tá, gente, olha. Então, nossa peça tá costurada, eu desvirei, eu passei, tá? Passei antes para abrir a costura na lateral aqui, passei agora de novo. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos alfinetar. A gente vai juntar aqui. A gente vai pegar aqui, assim, ó, não ficou, tem que ficar juntinho aqui. Então esse aqui eu vou alfinetar aqui na beiradinha, sim. Tá? Aí a gente vai alfinetar aqui, nessa, como essa costura aqui, ela é... Nós vamos fazer uma costura nesta linha aqui. E nós vamos fazer uma costura nessa linha aqui. Então, a gente vai alfinetar. Eu vou alfinetar nesse sentido agora, tá? Porque eu acho que vai segurar melhor o tecido, pra ele não correr. Então, a gente vai alfinetar dos dois lados da nossa listrinha, onde a gente vai costurar, tá? A gente vai alfinetar toda ela assim, ó, toda a lateral, nós vamos arrumando direitinho, tá? E vamos alfinetando. Eu vou botar o alfinete pra vocês verem e daí eu já mostro como ficou, tá? Tá, gente, ó, eu coloquei o alfinete assim, ó, acompanhando a nossa listra, tá? Sempre ajeitando pra que não fique empapuçado aqui pra esse lado, né? Que puxa assim, e aí a gente vai passar uma costura, que nem eu falei aqui, ó, correndo
essas laterais aqui. Isso aqui vai ser a canaleta por onde nós vamos passar a cordinha para franzir o ninho. Então começa aqui na ponta, tá? Com retrocesso, faz um lado todo e depois faz o outro lado, certo? Gente, eu fiz a costura aqui, tá? Na canaleta, eu já passei, eu já dei uma passadinha com ferro para abrir a costura. Agora a gente vai fazer uma costura aqui dentro, ó. É aquele pespontado do zíper que nós vamos fazer. Aqui, ó, eu vou botar os alfinetes. Vai ser, a costura vai ser desse lado interno aqui, ó. O pespontado, não aqui, tá? É desse lado aqui interno que nós vamos costurar esse centro aqui, tá? De onde depois vai também aquela almofadinha, o bebê deitar em cima, tá? Então, a gente vai alfinetar assim. Vamos, como tá assim, ó, vocês vão levando assim tudo certinho, tá? E vão alfinetando aqui. Toda ela alfinetada, vocês pegam o calcador do zíper, tá? Pra fazer esse pesponto aqui por dentro, certo? Então, se tiver bem alfinetadinho, embaixo também vai ficar bom, não vai ficar franzido, tá? Então, sempre ajustando bem assim o tecido, arrumando ele bem. Principalmente aqui nas curvinhas, que é bem delicado, tá? Vou fazer e já mostro. Aqui, ó, gente, tá? Vai formar essa parte, vai ficar mais soltinha por causa dessa curva aqui. Isso é normal, porque depois vai o enchimento e isso aqui se completa, tá? Então, aqui na volta tem que ajeitar o zíper, porque ele tem que ficar deitado, né? Não pode, essa parte de baixo não pode virar pra cá, né? Então, tem que ir levando assim, principalmente nessa curvinha, é bem chatinho de arrumar, mas com calma vai, tá? Então, aqui, essa parte fica assim, meia fofinha por causa da curva. Aqui nas laterais, não, aqui tem que ficar assim, a parte de baixo tem que ficar alinhada com a parte de cima, tá? Só aqui é que fica assim mesmo, tá? Tá, gente, ó, ele tá todo ele aqui, ó, bem lisinho embaixo, não tem dobras, tá? Aqui ele dobrou, ele espicha, sobra, atrasa um pouquinho, mas é por causa que o zíper, ele encolhe a peça, né? É normal ficar um pouquinho do lado de trás, ó. O lado de trás, ó, aqui no centro tá tudo alinhadinho, tá? Aí fica aqui um pouquinho, mas isso aqui não é problema, porque depois vai o enchimento e, como eu falei, na peça de cima o zíper, ele vai repuxando, então não é um problema de modelagem, é assim mesmo, tá? Não se assustem. O importante é aqui no meio ficar tudo bem certinho. Agora, né, feito isto, a gente vai começar a fazer uma costura de pesponto, tá? Vamos começar aqui nessa beiradinha e toda ela por dentro aqui, tá? Certo? Eu vou fazer isso, depois eu mostro pra vocês. Ó, gente, eu fiz a nossa costurinha, tá? Então, tá costurado. Aqui toda essa parte onde a gente vai enfiar aquela almofada em forma de V, aquela grandona. Por aqui nós vamos colocar a outra pequena. Então, agora o próximo passo vai ser nós colocar os botões de pressão, tá? Eu vou fazer uma marcação aqui e já mostro pra vocês. Gente, aqui eu marquei o seguinte, ó. Com a canetinha fantasminha 4,5, dessa costura até aqui. E dessa pontinha aqui, dessa costura aqui, até aqui 4,5, tá? Aí, então, a mesma coisa desse lado aqui, da costura pra cá 4,5 e da costura pra cá 4,5. Aí, a gente vai botar os botõezinhos assim, então. A gente pega e já faz o furinho, tá? Pra que marque o outro lado, pra gente saber aonde vai botar o botãozinho aqui, tá? Então, fazendo isto aqui, tá, resbalou aqui na minha, ó. Tá, ó, certo?
Aí a gente fura depois mais, faz um furinho maior para poder entrar o pininho do botãozinho, tá? E eu tenho um vídeo lá no YouTube, no canal aí, como botar o botão de pressão, tá? Então, eu não vou explicar essa parte pra vocês. Aqui nós vamos ter que botar 2 botãozinhos pra fechar. Eu vou botar e mostro pronto. Gente, ó, já coloquei os botõezinhos, tá? Eu já testei, eles estão funcionando, tá? Agora, nós vamos fazer uma coisa. Olha, tá tão bom que não solta. Agora, nós vamos fazer uma coisa aqui, só na parte de baixo, só nesta parte aqui. A gente vai escolher o meio, aqui, dos dois lados, ó. Só nesta parte aqui de baixo, nós vamos escolher o meio. E a gente vai botar um botão de pressão virado assim, como esses aqui, tá? Mas só na parte de baixo nós vamos fazer isso. Aí, vocês vão escolher, tem o botãozinho com a aberturinha maior, né? Vocês vão botar aqui e um aqui, tá? E aqui nessa ponta é assim, eu vou fazer e já mostro. Gente, ó, os 2 botõezinhos que se juntam no meio dos dois, na parte de trás. Tá vendo que a gente tá trabalhando com o zíper pra cima, então a parte de trás. No meio dos dois, eu botei um só, tá? Aqui, a mesma coisa, esse aqui, tá? Juntando os dois, na parte de trás vai ficar um. Agora, o centro é assim, ó, como eu dividi ele. Eu dividi, aqui tem 32, mais ou menos, tá? Eu botei aqui, eu dividi no 16, tá? Aí, eu marquei e furei os dois lados, tá? A parte de baixo e a parte de cima. Dos 16, tá? No meio, eu botei pra cá 7,5 e marquei também. E botei desse aqui pra cá mais 7,5, tá? Então, digamos, não olha esses aqui, olhem só esses, tá? Então, esses aqui vão ser botões que vão fechar, eles vão se unir, mas eu vou mostrar, vai ser de uma forma diferente. Vamos devagar, tá? Fiz os dois ali. Aí, eu fiz essa marcação já no meio. Só que esse aqui, eu só furei a parte de cima. Parte de baixo, não. A parte de baixo são só este e este, tá? Furei esta assim junto. Furei assim junto. E furei assim junto, tá? Então, agora, nós vamos colocar os botões aqui nesses 3, tá? Eles vão ser virados, tá, gente? Ó, eu coloquei esses 3 aqui de cima, todos eles com aquela aberturinha pequena. Agora, para colocar no de baixo, teoricamente, né? A gente teria que colocar assim, né? Ele com o pininho aqui para ele fechar aqui. Só que não vai ser assim. Ele vai ser assim. Eu vou colocar ele assim, igual como o de cima, tá? Com a cabecinha em cima. Aí, a gente vai botar a outra parte, tá? Eu vou colocar aqui a outra parte. Aí, na hora de fechar, nós vamos fazer assim, tá? Ele vai ser fechado assim, entendeu? Então, na verdade, os dois com a cabecinha assim, tá? Aí, só cuida dos lados do botão, o grande, pra se encaixar no pequeno, e ele vai virar assim, tá? Ó, esses 3 aqui vão ser assim. Agora, o outro também, ó. O outro, eu vou botar ele assim, viradinho. Boto aqui a parte grande. Ó. Tá? Ó, ele vai virar assim. Tá? Ó, ele vai ficar assim, certo? Então, vamos botar o outro. Aqui. Aqui. Opa. Ó. Ó, assim. Tá? Agora, Ângela, o que que eu faço com esses aqui? Esses aqui, tá?
eles vão estar virado para cima, assim, de baixo para cima, tá? Porque esses aqui, esse que ficou sozinho aqui no meio, atrás, ó, esse aqui vai se encontrar com esse aqui depois, na hora que nós vamos fechar, unir a nossa parte. Então, esse aqui vai se encontrar com esse. Então, se esse aqui, a abertura é maior, eu tenho que colocar um aqui com a abertura menor, tá? Então, esse aqui fica assim. Então, ó. Tá? Porque esse aqui, ó, que ficou aqui sozinho no meio, sem parceiro, ele vai se encontrar com esse parceiro aqui. Assim, tá? Tá, então esse aqui, né, viradinho pra cima. Esse aqui também, viradinho pra cima. Tá? Ó. Vamos só conferir, porque esse parceiro que tá sozinho aqui atrás, ele é a aberturinha maior, então tem que pegar o pequenininho, botar aqui, tá? Então, assim, e esses aqui vão ficar só aqui na parte de cima, tá? Na parte de baixo não vai, tá? Certo? Então, gente, ó, aí aqui, esse depois vai se encontrar com esse aqui. Mas aí lá na montagem vocês vão entender o porquê desses botões assim, tá? Ok, gente? Tudo certinho, então? Então, vamos abrir aqui. Aí vocês vão ver, né? Aqui tem esses botões assim. E esses aqui virado pra baixo, que eles fecham assim, tá? Então, agora, essa parte aqui tá pronta. Agora eu vou mostrar a próxima etapa. Nós vamos passar o cordãozinho naquela canaleta que a gente costurou. A primeira coisa, a gente tem que queimar, selar as pontinhas. Esse cordãozinho aqui é 2,80 m, tá? Selado aqui as pontinhas. A gente vai usar é uma joaninha, uma segurança, tá? De passar fita, ó. A gente tem ela para vender aqui na loja, tem ela avulsa e tem ela fazendo conjunto com o vira-tripa, tá? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos passar ela aqui, ó, nessa canaleta aqui, tá? Aí, assim, ó, eu sugiro que antes de vocês passar tudo, eu sugiro que vocês prendam aqui a pontinha, para quando a gente ficar lá puxando e puxando, para ela não escapar e aí ter que começar tudo de novo. Então, eu sugiro que façam isso aqui, ó, tá? Deixa ela presinha aqui com o alfinete, certo? E aí vão passando toda a cordinha aqui dentro, tá? Tá, gente? Ó, a cordinha já foi passada, ela tá dentro da canaleta, eu prendi as pontinhas com alfinete, tá? Vou deixar presa. Agora a gente vai deixar essa peça de lado, tá? E nós vamos fazer a outra peça, tá? Que é esta aqui, que agora é o top da caminha, tá? Aquele top bonitão. Esse top consiste assim, ó. Nós vamos dobrar aqui. A gente vai fazer uma costura, vamos deixar uma abertura aqui no meio, vamos fechar assim, assim. Deixa uma abertura aqui, por onde nós vamos desvirar e nós vamos botar a fibra, tá? E esse aqui, tá? É o laço, tá? Que a gente vai também fazer isso aqui. Vamos juntar direitinho tudo. A mesma coisa, nós vamos deixar uma abertura aqui, tá? Pra desvirar. Costura daqui pra cá e daqui pra cá com retrocesso. Essa aqui é o anelzinho, né? Que a gente vai fazer depois. Aí eu vou tirar aquela parte branca. A gente vai fazer uma alcinha, né? Mais ou menos assim, ó. Assim. Ó.
E vai dobrar aqui no meio. E vai passar uma costura de cada lado assim, tá? Eu vou fazer isso tudo e já mostro pra vocês pronto como ficou, tá? Agora eu vi que eu costurei errado. Eu dobrei assim, ele não é pra ficar comprido, ele é pra ficar mais largo e mais curto. Eu vou desvirar, vou abrir a costura e vou corrigir, eu mostro pra vocês. Eu dobrei assim, né, pra fazer o top. É o contrário, gente. Ele é assim, ó. Tá? Ele é mais quadrado. Então, vamos refazer e aí segue como eu mostro agora na sequência do vídeo, deixando a abertura e costurando e desvirando. Gente, eu fiz a costura com os retrocessos nas pontas, eu cortei os cantinhos, ó, pra poder desvirar. A mesma coisa aqui, tá? Cortei os cantos. A gente vai desvirar essas peças aqui e depois a gente vai passar no ferro, tá? Pra ficar bem bonitinho assim o laço, tá? Então, vamos desvirar aqui primeiro. Eu vou desvirar, vou passar no ferro. E aí, assim, ó, esses cantinhos aqui que a gente tem que acertar, se não ficar bem, fica meio empapuçado assim, vocês pegam esse... Vou virar tripa aqui, tá? Que ele ajeita bem direitinho aqui o cantinho, ó. Só cuida pra não forçar, pra não furar, tá? Então, ó, certo? Vamos desvirar e já mostro. Gente, então, ó, tá fechadinho. Agora aqui a gente vai colocar fibra aqui por essa abertura, tá? Aí a gente faz assim, a gente coloca fibra na medida que a gente vai querendo o top bem fofão, menos fofão. Assim, eu não aconselho encher demais pra não ficar uma coisa muito estufada, assim, sabe? Você vai botando e vai fazendo isso aqui, ó, sabe? Pra ver, assim, o quanto você quer de fibra. Eu vou botar um pouco mais, porque, ó, pra ficar os cantinhos bem cheinhos, tá? Pros dois lados assim, ok? Gente, eu acho que tá bom assim, né? Pra fazer o nosso top. Então, agora, eu vou fechar aqui, essa aberturinha aqui na máquina, tá? Ficou meio esgaçado aqui, porque eu tive que desmanchar aquela peça de novo, né? Então, a gente pega e faz uma dobrinha assim, tá? Bota os alfinetes aqui e vamos fechar essa peça aqui, tá? Então, agora nós vamos colocar a presilha aqui. Eu vou botar botãozinho de pressão aqui na ponta, tá? Que fica melhor. Eu, nos meus outros projetinhos, eu tinha costurado, mas o meu cameraman, o Arthur, me deu a ideia de botar o botãozinho de pressão. Então, né, a gente adora as ideias porque facilita o trabalho, tá? Podemos fazer, e até porque, que nem diz o Arthur, é melhor para tirar para lavar do que fazer isso aqui costuradinho em volta. O Igor também, que é meu cameraman, também dá umas ideias legais, ó. Então, assim, né? Fica assim. Aí a gente vai colocar aqui. Tá, gente? Ó. Pronto. Aqui assim. Aí a gente vai ajeitar, dividir direitinho tudo. E essa fita agora aqui, a gente pode passar aqui por trás. Ou até pode abrir aqui e já botar ela junto. Que daí ela não fica muito amassada do que ficar passando ela, sabe? Senão ela amassa. Que é jeitinho, jeitinho. Depois a gente ajeita. Ó. É uma mão. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Olha que lindo que fica o nosso top, né, gente? Ficou especial, não ficou? Olha que lindo. Gente, depois nós vamos botar na caminha e a gente vai ajeitar ele. Nós vamos fixar ele na caminha, tá? Certo? Então, essa parte aqui do nosso top tá pronta. Agora a gente vai para as outras partes do kit. Depois, no final, eu vou montar a caminha, né? A caminha redutora, que a gente chama.
E aí a gente vai ver tudo prontinho, tá? Então, gente, agora nós vamos para as outras partes do kit, tá? Como eu falei, no final eu vou montar a caminha, tudo, e vou mostrar todos os acessórios, as outras partes do kit que vai compor. Nós vamos costurar a nuvenzinha agora. Então, o que eu fiz aqui? Eu marquei o meio da nuvenzinha, e do meio eu deixei assim, ó, 4 centímetros para um lado e 4 para o outro. Eu marquei aqui com a canetinha mágica, que é onde a gente vai deixar a abertura pra gente desvirar a nuvenzinha. Então, a gente começa costurando daqui, fazendo o retrocesso, faz toda a volta dela e termina aqui, tá? A gente costura ela, a gente abre a costura no ferro, passa e desvira, tá? Aí eu vou fazer e mostro pra vocês, certo? E essas outras partes é depois. Tá, gente, assim, ó, na hora que a gente coloca em cima, parece que as curvas não se encaixam, né? Então, vocês têm que ir ajeitando assim com o alfinete e colocando, porque o tecido, ele trabalha e parece que não tá certo o molde, mas tá certo, tá? Então, eu já terminei a costura. Agora eu vou dar uma passadinha com o ferro e vou desvirar a nossa nuvenzinha. Mas antes de desvirar, eu vou dar um piquezinho aqui assim nas curvinhas, tá? Cuidado para não cortar a costura. Dá um piquezinho em cada curvinha e a gente desvira ela. Aí eu vou passar e depois nós vamos colocar a fibra dentro, tá? Ó, gente, eu tô desvirando, tá? Então, a gente vai ajeitando assim, ó, pra ficar bem direitinho os gominhos da nuvem, tá? Vai fazendo assim com a mão, tá? Aí, vocês podem dar uma passadinha também, certo? E aí, depois a gente vai colocar a fibra nela. Aí, depois que colocar a fibra, tá? Vocês podem fazer o fechamento aqui embaixo, ó. Eu gosto de fazer ele à mão, porque ele fica mais delicado, não aparece tanto do que feito à máquina, tá? Então, e não precisa também encher a nuvenzinha até ficar estufada, sabe? Tem que encher assim de uma forma que ela fique mais chatinha, assim, não que ela fique arrebentando como se ela estivesse cheia de chuva. Tá, gente? Eu vou colocar a fibra, então. Aí eu vou fazer o fechamento aqui à mão, uma costurinha bem pequenininha, e aí eu mostro como ela ficou. Olha, gente, tá? A nossa nuvenzinha, tá? Bem delicada. Aqui eu fechei, ó, com os pontinhos bem miudinho. A gente pega uma agulha bem fininha, tá? Então ficou assim. E essa nuvem vai ter um top aqui, tá? Que é uma coisa de menina, né? Que é esse aqui, tá? Esse aqui é o topzinho, certo? Que é, na verdade, o lacinho que vai depois, né? Então, a gente vai marcar o centro dele, tá? Como a gente fez na nuvenzinha. E a gente vai deixar uma abertura nele, tá? Assim, bem pequena, só para desvirar. Pode ser assim, 2 centímetros para cada lado, mais ou menos do centro. Aí, costura assim, tá? Com os retrocessos e costura daqui para lá. E daí, depois desvira. E aí, esta aqui, tá? A gente, deixa eu terminar de tirar aqui a identificação, tá? Esse aqui vai ser a almofadinha, tá? Que a gente vai costurar e vai encher ela, até nós vamos dividir ela, tá? A gente vai costurar ela também assim, nós vamos marcar o centro, tá? Vamos deixar também uns 2 centímetros mais ou menos para cada lado do centro. Aí aqui a gente costura retrocesso aqui, faz toda a volta e retrocesso aqui, tá? Então, a gente faz isso. A mesma coisa, o anel do top, tá? Que é o anelzinho. Esse aqui vai ser uma tirinha, tá? Que a gente vai dobrar, assim, bem fininho.
e vai dobrar de novo, tá? Assim, eu tô fazendo confusão. Vai dobrar assim bem fininho as duas partes. E aí a gente vai juntar assim, tá? Então, dobra uma vez, junta, tá? E faz a tirinha. Aqui vai ser o anel que vai depois prender a almofadinha e o lacinho. Aqui pode fazer uma costura só na lateral ou duas costuras, como preferirem. Eu vou fazer duas costurinhas e mostro pra vocês, certo? Ó, gente, tá? Aquela que é a parte do top. Eu já costurei, desvirei e costurei aqui. Isso aqui eu posso fazer a máquina mesmo, porque depois ele vai ficar assim, escondidinho, aquela costura. Aqui é a almofadinha do top, que eu também já fiz. Agora eu vou botar uma fibra aqui dentro para deixar ela fofinha. E aqui é o anelzinho que vai juntar os dois, tá? Então, nós vamos botar um pouquinho de fibra. Eu vou botar a fibra e depois eu vou fechar a máquina mesmo aqui, tá? E aí, vocês vão ver como ficou, tá? Não precisa ser muita fibra, é só para deixar bem fofinho o nosso top, tá? Ó, gente, tá? Eu costurei aqui, tá? Nosso topzinho tá assim, fofinho. A gente vai juntar aqui com o lacinho, assim, ó, tá? E a gente vai passar daí o anelzinho aqui em volta, tá? Aqui. Ele tá sobrando, daí tem que cortar ele um pedacinho, tá? Aqui nesse caso, eu prefiro fazer o fechamento com a costura, porque o botãozinho de pressão depois vai ficar muito grosseiro. Então, a gente corta um pedacinho, dobra e faz uma costura e fecha ele assim, tá? Aí ele vai ficar assim, certo? Aí depois eu mostro pra vocês onde é que a gente vai prender ele na nossa nuvenzinha, ok? Gente, o topzinho, tá? Aí eu fiz uma costurinha ali, ó. E com a mesma linha, tá? Eu não tiro a linha, a mesma linha, eu vou prender ela. Eu vou dar um pontinho aqui, ó. Nessa partezinha aqui, tá? Então, aqui eu vou costurar ela aqui no nossa nuvenzinha, tá? Como se fosse assim, ficasse assim, ó, tá? Eu vou costurar ela ali e depois eu mostro prontinho. Olha, amor, o amorzinho que ficou essa nuvem, que mimosa, toda vaidosa de topinho no cabelo, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês, então, a próxima etapa, que são as capinhas dos travesseirinhos, tá? Vou aqui mostrar agora. Então, aqui a gente tem o travesseirinho, que é da oração do bebê. E aqui a gente tem o travesseirinho que vai pro bebê deitar mesmo pra cabecinha dele, tá? Primeira coisa, que os dois são feitos da mesma forma. A primeira coisa que a gente vai fazer, nas pontas aqui, a gente vai fazer uma bainha, tá? Uma bainha bem estreita, assim, não muito larga. Assim, tá? Dobra assim e assim, certo? Eu vou fazer as bainhas e já mostro o próximo passo. As bainhas estão feitas, aí agora como é que a gente vai fazer o fechamento? Esta parte aqui, a gente dobra aqui, tá? Ela vai ficar... Primeiro a gente dobra esta parte maior, bem ali naquela parte onde a estampa muda, certo? A gente faz aqui um vinco e daí a gente confere, ó, um pouquinho mais, pouquinha coisa a mais, tá? Ó, assim, tá certo? Aí agora a gente vai dobrar essa outra parte aqui, nessa partezinha mesmo, aonde muda a estampa também, tá? Ó, tá? A gente vai fazer assim, ó, aí a gente põe os alfinetes, e aí a gente vai passar uma costura aqui nas duas laterais. Aí aqui nessa parte, faz um retrocesso para reforçar, e aqui aonde também tem esta partezinha, também faz um retrocesso. Aí, cuidado na hora de costurar para pegar essa parte ali de baixo, tá?
A mesma coisa o grande, tá? Dobra aqui onde muda a estampa. Certo? Vamos ver agora, a gente dá uma dobrada, olha pra ver se ficou certo. Ó, ficou certinho. Então, dobra ali. Aonde muda a estampa. Tá? Aqui ficou torto, ó. Tem que cuidar, porque como o tecido é muito molinho, ele vai trabalhando, né? Tá? Ó, dobrou ali. Agora, a gente vai dobrar aqui. Aqui também onde muda a estampa. Dobra ali naquela parte. Confere. Um pouquinho mais. Ó, tá? Bem certinho vincado. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai novamente, tá? Nós vamos colocar alfinete e vamos costurar com fazendo um retrocesso aqui em cima e nessa outra partezinha ali, que nem o pequeno. A mesma coisa aqui. Costura, faz retrocesso no início e no final e nas partes onde se sobrepõe, tá certo? Eu vou fazer isso e depois eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, tá costuradinho, tá? Agora, pra desvirar é bem simples, né? A gente vai desvirar aqui essa parte e esta parte aqui. Ó, né? Deixa eu arrumar os cantinhos aqui. Aí assim, ó. Então, a nossa froinha é a fronha envelope que a gente fala, ó. Tá? Fica assim. Agora eu vou passar o ferro. E aí a gente agora vai pra etapa final, que é a montagem do kit, tá bom? Então, finalmente, né, nós vamos montar o nosso ninho, tá? A gente vai abrir aqui o nosso zíper, todo ele. Nós vamos colocar o enchimento, que vai aqui nas laterais, tá? Assim. Ó. Ele vai aqui dentro. A gente pode... Aqui como tá aberto, a gente puxa aqui. Tá? Assim. Aí agora, o que nós vamos fazer? A gente vai fechar esse aqui, tá? Com muito cuidado, assim. Pra não pegar na nossa almofada interna, tá? O zíper não trancar. Então, a gente vai fechar aqui. Feito isso, tá? Agora nós vamos botar a parte aqui, essa parte aqui. Ó, vai colocar essa parte aqui, tá? Que é a parte do centro do nosso ninho. Vai ajeitar ele. Fique bem lá dentro. Aí aqui a gente vai fechar assim, ó, o nosso botãozinho. Assim. E assim. A mesma coisa aqui. Fechamos esse aqui. Esse aqui já estava fechadinho. Aqui também a gente fecha. E aqui a gente fecha. E o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos pegar
a nossa cordinha que a gente botou aqui, com o alfinetezinho nas pontas. Nós estamos segurando ela, tá? E a gente vai puxar. Vamos dar uma ajeitada assim, ó. Assim, ó. E a gente vai puxar assim, tá? Ó, vai formando o nosso ninho. Aí aqui, ó, vocês dão um nozinho assim por enquanto, só para que não escape. Assim, ó. Só esse nó aqui, assim, para não escapar. Aí vocês vão pegar esse botãozinho que tá carreira solo aqui, ó. Ele vai se juntar com esse aqui. Ó. Vai se juntar com esse aqui, carreira solo, tá? E esse aqui também, que tá aqui, carreira solo, vai se juntar com esse outro aqui, que também tá carreira solo, tá? Então, ó, eles estão ali juntos. Aí agora, a gente vai ajeitar o nosso ninhozinho. Vai franzir um pouco mais, tá? Para que ele fique bem franzidinho assim. E a gente vai fazer aquele nó. A gente vai desmanchar esse nó aqui, depois a gente desmancha ele. Vamos fazer um nó aqui. Peraí, vou desmanchar ele primeiro porque tá me dificultando a minha vida. Só tem que cuidar para ele não escapar a nossa cordinha, porque senão depois a gente vai ter que tirar os enchimentos de dentro para passar a cordinha de novo, tá? Então, tá melhor que tenha amarrar do modo normal, assim, tá? Dá um nozinho. Dá um nozinho aqui, tá? Feito isso, ó, ai, ele escapa. Assim. Ó. Aí, feito esse nozinho aqui, tá? Ó. Pronto. Aí, agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o nosso top. Tá vendo, gente? Tá ficando bem bonito. A gente vai colocar o nosso top aqui, que vai aqui. Esse top vai passar aqui por baixo dessa nossa alcinha aqui, ó, esse anelzinho aqui, ó, tá vendo? Um vai pra lá e o outro vem de lá pra cá. Aí a gente amarra assim aqui por baixo. A gente amarra aqui por baixo. Depois a gente esconde a cordinha ali, tá? A gente amarra aqui. E essa cordinha depois dá pra deixar ela solta, ou vocês podem cortar ela, mas eu sugiro não cortar. Dá pra botar agora aqui uns pingentezinhos na ponta, ó. A gente arruma aqui a nosso anelzinho para ele esconder a nossa cordinha. Aí nosso top fica assim. Vamos arrumar direitinho, dá um pouquinho de trabalho, mas fica muito bonito. Porque assim é fácil, né? A gente dá tudo para tirar as peças e todas elas dá para lavar, certo? Então o nosso bercinho fica assim, tá? Ó. Aí aqui, essa tirinha aqui, ó, a gente pode botar uns pingentezinhos. Eu vou mostrar pra vocês como é o pingentezinho. A gente pode botar um pingentezinho assim, a gente tem eles na loja aqui, tá? Vocês dão um nó aqui na ponta, né?
Não esqueça que tem que estar queimada a pontinha. Pode dar 2 nó, porque se o pingente passar, mas não, ó, fica bonito também, tá? Se não, pode cortar ele mais curtinho e queimar. Então tá aqui, ó, o nosso ninho tá aqui. Tá? Aí aqui tá a nossa nuvenzinha, certo? Aqui, ó, o nosso travesseirinho, que ele é colocado assim, aqui dentro. Deixa eu mostrar aqui perto. Nosso travesseirinho ele é colocado assim. Ah, que mistura de carne. Tá? Então, travesseirinho aqui. Certo, gente? E aí, eu vou colocar esse outro aqui e já mostro pra vocês. Gente, o que vocês acharam desse projeto? Olha que lindo, que maravilhoso que ficou, super delicado, tá? Pro nosso bebezinho. Olha que amor, o travesseirinho aqui, bem fofinho. Uma nuvenzinha para dar uma graça no bercinho. E o travesseirinho com a oração do bebê, que também para colocar dentro do bercinho, tá? Para proteger o nosso bebê. Tá, gente? Olha que lindo que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei de criar esse projeto e fazer esse projeto. Foi assim muito prazeroso porque é delicado, bonito, né? E acho que tudo que envolve os bebês, a gente tem uma energia diferente de fazer eles, tá? Muito obrigada e até o próximo projeto. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas novidades em primeira mão.